Olá, queridos alunos, olá, internautas. Aqui quem fala é o professor Thiago Soares, da equipe de História do CPV. Estou aqui hoje com vocês para resolver e comentar a prova de Direito da FGV, certo? Prova bastante equilibrada, contou com 3 questões, uma de História da América, uma de História do Brasil e uma de História Geral, certo? Então, vamos a elas. A primeira questão traz uma imagem, portanto, vamos aqui à lousa para analisá-la com calma. E ela fala o seguinte: o fotógrafo chileno Marcelo Montesino produziu a foto abaixo em 13 de setembro de 1973. Portanto, 2 dias após o golpe do 11 de setembro, o golpe do general Pinochet. A imagem registra uma movimentação diante da sede da Presidência da República do Chile, em Santiago, a capital do país. Letra A. A partir da escolha de um elemento apresentado pela foto, explique que situação foi retratada. Pois bem, alunos, nós estamos aqui no plano de fundo dessa imagem com o chamado Palácio de la Moneda, que é, como o enunciado sugere, a sede da presidência, certo? Se vocês repararem bem nessa imagem, aqui ao fundo nós vemos sinais de batalha. Parece então que o palácio está em ruínas. Isso é dado pelos bombardeios que ocorreram na cidade no dia do golpe em questão, certo? Então esse pode ser um elemento em análise para a questão. Outro elemento seria então os cidadãos que estão nesse plano da imagem, que uma análise poderia sugerir que eles estão perplexos vendo o palácio do governo em tal situação, correto? A letra B trabalha da seguinte maneira: a fotografia representa o final de um período da história do Chile iniciado em 70 e encerrado em setembro de 73. Aponte 2 características desse período na história chilena. Ou seja, o que essa letra B está querendo representar é o governo do Salvador Allende, chamado também governo da Unidade Popular. As propostas desse governo, as características que a questão pede, poderiam ser, em primeiro lugar, reforma econômica, por exemplo, a nacionalização de bancos e empresas, ou então um caminho pacífico para a instauração do que eles chamavam de socialismo democrático, ou ainda a pressão internacional, notadamente da CIA, que pode ser expressa na greve dos caminhoneiros de 1973. Qualquer um desses 3 elementos está coerente com a resposta. A letra C aponte 2 características do período da história chilena que teve início após os eventos representados pela fotografia e que se encerrou em 1990. A questão então se refere ao período do governo Pinochet, certo? Alguns elementos. Em primeiro lugar, a obstrução da participação democrática. Além disso, prisões, fuzilamentos arbitrários, torturas, exílio de autoridades de oposição, qualquer um dos elementos também está servindo, certo? Uma questão bastante interessante e condizente com o modelo de prova da GV Direito. Próxima questão, questão 2. Questão de História do Brasil que fala: entre 1831 a 1845, revoltas em diversas províncias brasileiras aconteceram. Por exemplo, a Revolta dos Malês, que teve por base a cidade de Salvador, na Bahia, a balaiada que elas trouxe pelo Maranhão e Piauí, e a Farroupilha, que desenrolou-se no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Letra A pergunta: aponte uma característica de cada revolta indicada no enunciado. Sobre a Revolta dos Malês, uma revolta que tem como base escravos, mulatos, a população mais pobre, certo? Só que a diferença é o seguinte: os escravos são muçulmanos, portanto, a proposta que vai ter a diferença crucial para as outras 2 seria a liberdade religiosa, além, é claro, da abolição. Na balaiada, que está no Maranhão, temos também uma base popular e a grande questão em pauta é a miséria e o abandono da população negra e mulata. E, finalmente, a Farroupilha, uma revolta promovida por estancieiros gaúchos que tem como um de seus motes o separatismo. A letra B, do ponto de vista das propostas sociais, qual a grande diferença entre os projetos da balaiada em sua fase final e os da Farroupilha? Bom, a balaiada, segundo a análise do historiador Caio Prado Júnior, numa obra chamada A Evolução Política do Brasil,
Ela é uma revolta caracterizada pela não clareza ideológica, ou seja, é uma revolta que tem como proposta, por assim dizer, as demandas populares, e não pontos estabelecidos em qualquer ideologia política. Já a Farroupilha tem claramente os ideais de república, separatismo e inclusive abolição estabelecidos em suas pautas. A letra C, em que contexto da política brasileira ocorreram tais revoltas? Falamos aqui então do período regencial, aquele compreendido entre o primeiro reinado e o segundo reinado. O aluno deveria se lembrar da grande questão que move pelo regencial. Essa questão é a legitimidade. Ou seja, os regentes, por serem membros da elite, vão enfrentar um problema de falta de legitimidade. Esse problema vai ser caracterizado na prática na forma de várias revoltas, inclusive as que a questão 2 acabou de citar. Certo? Próxima e última questão 3, História Geral. Luteranismo, anglicanismo e calvinismo são expressões religiosas ligadas à chamada Reforma Protestante, iniciada na Europa a partir do século XVI. A letra A pergunta: aponte uma característica de cada uma dessas expressões religiosas. Como o espaço de resposta é reduzido e a questão pede apenas para que apontemos uma característica, sejamos sucintos. O luteranismo vai se desenvolver no Sacro Império Romano Germânico, a atual Alemanha, correto? E a grande questão em prática nesse contexto seria uma afirmação de identidade nacional. Nós temos uma questão entre o Império Germânico, que está caracterizado pela monarquia Habsburgo, e a identidade dos príncipes eleitores. E o luteranismo surge aí como uma questão que vai advogar para o lado dos príncipes eleitores. No caso do calvinismo, trata-se de uma doutrina protestante ligada à evolução do capitalismo, certo? O qual vai pregar que o trabalho cotidiano, a exploração de lucros, inclusive da usura, não seria condenável, mas pelo contrário, agradaria a Deus porque, através da santificação do trabalho cotidiano, o fiel, portanto, estaria prestando seu culto a Deus. E, finalmente, o anglicanismo, que é a reforma inglesa, no contexto da monarquia Tudor, vai trazer, então, a separação entre o Estado inglês, que passa agora a controlar também a Igreja, com relação à Igreja Católica, certo? Como motivos podemos citar o acesso às terras da Igreja, inclusive o panorama mais superficial, que seria o casamento do rei da Inglaterra com a sua segunda esposa. A letra B pergunta: por que o luteranismo e o calvinismo se espalharam por toda a Europa e o anglicanismo se concentra sobretudo na Inglaterra? A questão aqui, então, é justamente o motivo pelo qual a Inglaterra promove a sua reforma protestante. Temos o seguinte panorama: a dinastia Tudor chega ao poder após a Guerra das Duas Rosas. Portanto, ela precisa de afirmação política no cenário inglês. Além disso, nós temos desde um tempo um pouco anterior um processo chamado enclosures, que se trata basicamente dos cercamentos das antigas terras comunais para que a nascente manufatura têxtil, portanto a próxima indústria têxtil inglesa, tenha como se abastecer da matéria-prima, que era no caso a lã de ovelhas. Ou seja, as terras eram cercadas para que a criação das ovelhas fosse feita de maneira extensiva. Dentro desse contexto, a Igreja Católica possuía uma alta concentração fundiária improdutiva, o que poderia levar, então, caso essas terras fossem anexadas ao patrimônio inglês, a uma expansão das áreas de cultivo e também da criação de ovelhas. Portanto, esse pode ser um motivo central para que a monarquia inglesa rompa com a Igreja Católica. Isso significa dizer o seguinte: o anglicanismo não se configura como uma teologia protestante propriamente dita. O anglicanismo, pelo contrário, é uma amálgama entre as tradições católicas expressas nos templos católicos, alguns sacramentos, os santos, em conjuntura com o calvinismo. Ou seja, não existe uma doutrina anglicana propriamente dita. Ao passo que o luteranismo e o calvinismo possuem elementos que os configuram como doutrinas teológicas protestantes, inclusive a negação e refutação de dogmas católicos medievais. Certo? A letra C fala o seguinte: quais relações podem ser estabelecidas entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo?
Aqui nós temos que nos lembrar da obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na qual é dada a noção da predestinação absoluta. Essa é uma noção calvinista que o Weber desenvolve dizendo o seguinte: a vocação da predestinação ou da condenação absoluta é dada através das posses. Ou seja, se você é uma pessoa que tem posses, que pratica o comércio e que então se enquadra na nascente burguesia, é provável, pela teoria calvinista, que você esteja predestinado ao céu. E o contrário seria, então, a perdição absoluta. Ou seja, mais uma vez, a valorização do ideal do trabalho cotidiano, inclusive a busca por lucros e a prática da usura. Muito bem, alunos. No geral, foi uma prova bastante interessante, cobrou temas que são clássicos da FGV, não apresentou problemas para os alunos do CPV e tenho certeza, então, que foram todos muito bem. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.